Hoje em dia a gente tá vendo muito isso, tá todo mundo Sim. desesperado, tem gente comprando o celular reserva, tem gente desinstalando o banco do celular e todo mundo fala: "Não, roubaram meu celular bloqueado, roubaram meu celular bloqueado". Em 1 hora os caras entram no banco e fazem a limpa. Isso é muito louco, porque tem umas 2 semanas, saiu na televisão e ficou famoso um cara que limparam a conta dele, cento e cento e quarenta mil quarenta mil. reais. Eu, num grupo de WhatsApp, mandei isso num grupo de amigos, e aí os caras tinham vergonha de falar e nunca tinham falado isso. Mas a gente mandou lá, 3 caras apareceram e falaram: Meu, aconteceu a mesma coisa comigo, 70 mil reais, 80 mil reais. Como que é isso então? Vamos lá. Recentemente, quando aumentou esse crime em relação ao Pix, que é uma ferramenta que eu defendo, viu? Eu acho o Pix maravilhoso, mas ele, ao ser disponibilizado para os brasileiros, a gente tem que lembrar que quem vai usar está no Brasil. Essa é a primeira premissa. Eu falei, a ferramenta é espetacular. Se você estivesse na Suíça, seria a melhor ferramenta para pagamento. É espetacular mesmo, realmente. Lógico, sem deixar de lado cartão de crédito, etc., é uma excelente ferramenta para até você desestimular o uso do papel moeda. Uhum. Só que a insegurança pública é uma realidade. No Brasil é perigoso, a gente sabe, Sim. principalmente as grandes metrópoles, como São Paulo. Legal. Era uma tendência óbvia os criminosos perceberem que o banco no app era muito interessante. Legal. Aí você vê algumas críticas no sentido, mas o Pix ajudou, e essa história de bloquear durante a madrugada não resolveu nada, porque ele segura o indivíduo até a manhã seguinte, quando acaba o horário de limitação do Pix, que é 6 da manhã. Ah, mas ele poderia fazer um DOC, um TED, não muda nada. Então o problema em si seria o app no celular e o Pix ser muito instantâneo durante a madrugada, que foi o que Uhum. eles corrigiram. Aí começou alguns casos ficaram muito populares porque o celular, aparentemente, diz a vítima, né, alega a vítima, tinha sido roubado, bloqueado e era um iPhone. Isso foi matéria de jornal durante uma semana, um jornal reprisou 4 matérias seguidas e me ligaram, falou: "Pô, tá muito estranho, porque eles alegam ser inviolável, como estão quebrando essa senha, etc". E aí conseguiram prender uma das quadrilhas. E nessa quadrilha, o meio utilizado era o mais ridículo possível. O que que eles faziam? A vítima, ao ter o celular roubado, não fazia o bloqueio do chip, do SIM. E aí eles pegavam o chip do aparelho, com o aparelho bloqueado, colocavam em outro aparelho e começava a pedir resgate de senha por mensagem de texto. E aí ele entrava em e-mail, recuperava a senha de banco e ele logava no outro aparelho, no app do banco, no Instagram. Hum. Então ele não violava esse aparelho. Em alguns casos, por essas recuperações, o indivíduo conseguiu fazer um restore do aparelho, porque ele quebrou a senha do iCloud com o SMS, e aí sim ele invadiu, em tese, as informações desse aparelho. Mas eu ainda sustento e acredito nisso, eu não tenho patrocínio de Apple nenhum, que é inviolável realmente, porque um monte de perito já tentou quebrar em ação judicial, isso não aconteceu. Os esses ladrões da Santa Efigênia, duvido que tenha um sistema que supera as atualizações da Apple. Isso, Hum. se aconteceu, já foi corrigido em atualização. Então, nesses casos no Brasil que ficaram muito populares, era esse tipo de engenharia social. Ou usava o chip, ou o indivíduo tinha sido roubado, com o aparelho Desbloqueado. desbloqueado e achava que tinha bloqueado. Então, se for um ou estava desatualizado, ou tinha sido feito jailbreak. Tem um monte de gente faz jailbreak no aparelho para Ah. instalar joguinhos sem pagar e etc, né, para violar direito autoral e etc. E no final isso gera uma vulnerabilidade enorme no aparelho. Então precisa ver caso a caso. Esses casos que ficam populares, eu falei, eu acredito, se me der um laudo. E se me der um laudo e realmente acontecer, a Apple vai falir. Porque o que ela vai pagar de indenização de vender essa Putz. privacidade, essa inviolabilidade e não há, ela vai ter um problema enorme. Então é muito sério o tema e aparentemente até hoje ninguém conseguiu provar.